Mineiro é morto a tiros por vizinho, também brasileiro, na frente do filho de 12 anos, na Filadélfia. Cachorro de brasileira que vive aqui nos Estados Unidos desaparece durante viagem com transportadora de animais. Cientistas descobrem detalhes do novo tipo de bactéria que está infectando cães aqui nos Estados Unidos. Advogados de 33 estados abrem processo contra o Instagram por violação de informações de crianças online. E hoje é Dia Nacional de uma das mais amadas tradições de Natal, as torradas francesas ou rabanadas. É amada por todos os momentos. Café da manhã, datas comemorativas, Natal. Eu sou fã, eu não fico sem uma French Toast, uma rabanada em qualquer data. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro foi morto a tiros na frente do filho de 12 anos na Filadélfia. O assassino é um outro brasileiro que já foi preso. O crime aconteceu há menos de uma semana e, segundo a família da vítima, teria sido cometido por motivo fútil, ciúmes. Emerson de Souza tinha 46 anos. Ele foi morto a tiros no último dia 22 por um vizinho, o também brasileiro Wallace Mateus. O assassinato brutal aconteceu no bairro de Mayfair, na Filadélfia, e chocou a comunidade local. Segundo testemunhas, Emerson estava entrando no carro para levar o filho de 12 anos para a escola quando foi abordado por Wallace, que chegou atirando na vítima a queima-roupa. Foram 7 tiros disparados contra o brasileiro na frente da criança. Emerson chegou a ser socorrido e levado para um hospital local, onde a morte foi declarada. Wallace, que tem 42 anos, foi preso horas depois e agora, de acordo com a imprensa local, enfrenta na justiça acusações de homicídio e porte de arma sem licença. A família de Emerson disse à imprensa brasileira que ele passou a ser perseguido por Wallace há cerca de 6 meses, após Emerson ir à casa do homem para checar se a esposa do assassino estava bem após um pequeno incêndio ter acontecido na casa do vizinho. Desde então, Wallace acusava a esposa e Emerson de terem um caso. Emerson era casado há 17 anos e conhecido por ser uma pessoa exemplar. O corpo do mineiro será velado na Filadélfia nesta sexta-feira. Agora, olha só o que aconteceu com uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Ela pagou uma fortuna para uma empresa especializada no transporte de animais trazer o cachorro dela lá de São Paulo para cá. Só que o pet dela se perdeu nessa viagem. E ao investigar a história, essa brasileira descobriu muito mais. Um esquema ilegal de travessias e roubo de dinheiro. Quem conta essa história pra gente é a repórter Carla Marinho. O apelo desesperado foi postado nas redes sociais. Bruno, eu quero meu cachorro! Devolva meu cachorro, Bruno, pelo amor de Deus! Luana acusa os responsáveis pela empresa Carriage de fazer o transporte enganoso do cachorro dela. A brasileira pagou R$12 mil para levar o Yorkshire Apollo do Brasil para os Estados Unidos. O dinheiro cobriria todas as despesas, mas o animal nunca chegou ao Texas. O transporte ele é feito aparentemente de maneira ilegal. Eu paguei por uma documentação, eles não colocaram o chip no meu cachorro, o cachorro não estava no lugar que era para estar, o Apollo nem nos Estados Unidos estava, o Apollo estava na cidade do México e parece que foi perdido na cidade do México. Apollo foi entregue à empresa responsável pela viagem no dia 11 de novembro. Luana chegou a receber um vídeo do pet antes do embarque no aeroporto, mas a empresa teria mudado os planos e, sem avisar, teria enviado o animal por uma travessia terrestre pela fronteira com o México, onde o cachorro se perdeu. Terça-feira, por volta das 8 horas da noite, recebo a ligação do Bruno, dono da empresa, falando que eles perderam o meu cachorro. Me contaram já 4 histórias diferentes sobre o meu cachorro ter escapado do portão da casa que ele estava em Houston. Só que a gente já descobriu e já sabe. E o Alejandro, que mora na cidade do México, que é responsável por parte do transporte, tem uma parceria com ele, prestador de serviço, não sei ao certo, disse que o cachorro foi até o México, foi colocado num carro e atravessou a fronteira
de carro junto com mais 25 cães e que eles perderam um cachorro. A brasileira denunciou a negligência da empresa na justiça e pediu ajuda na internet para encontrar o cachorro. Foi aí que descobriu que Apolo não foi a primeira vítima. Os cachorros que chegam com ele chegam machucados, não é o primeiro caso. Teve cachorro que já chegou desfalecido, passando mal. Segundo essa assessora de viagem para animais de estimação, o governo americano faz exigências rigorosas para a entrada de pets nos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a empresa que a gente contrata, a pessoa que a gente contrata, para cuidar da documentação, para fazer o transporte. Hoje em dia, qualquer pessoa fala o que quer na internet, então é muito importante a gente, com calma, estudar essa empresa, estudar essa pessoa que está fazendo a documentação, verificar o número de embarques que ela fez, o número de viagens que ela já fez, né? Quanto tempo que ela tem de experiência, quanto tempo que ela está nesse negócio, né? Os nossos clientes mesmo, a maioria dos nossos clientes de Travel Pets, eles vêm por indicação. Foram pessoas que nós atendemos, que nós realizamos o embarque e que deu tudo certo e que nos indicou. A empresa responsável pelo transporte do animal alega que terceirizou o serviço de traslado do animal e que não sabia da travessia ilegal pela fronteira sul. Os proprietários disseram que a viagem deveria ter sido feita toda de avião, mas um contratempo que não foi explicado qual foi, levou o animal a ser levado pelo México. O caso está agora sendo investigado. E na manhã de hoje, a Polícia Federal do Brasil deflagrou a Operação Relicta, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso especializado em promoção ilegal de imigração. As investigações foram iniciadas após o desaparecimento de um morador de Itambacuri, em Minas Gerais, durante a travessia da fronteira do México com os Estados Unidos. A data do desaparecimento e o nome desse brasileiro são informações que até agora não foram reveladas. Em nota, a PF disse que foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Itambacuri e Governador Valadares. Os mandados tiveram como destino as casas das pessoas apontadas como responsáveis por promover a imigração ilegal de um grupo de brasileiros, incluindo esse mineiro que está desaparecido. Os líderes desse grupo, que obteve vantagem econômica através de promoção de imigração ilegal, tiveram 3 milhões de reais bloqueados pela Justiça. E mudando de assunto, um novo e polêmico estudo apontou que os ataques com armas de fogo em escolas não se qualificam como tiroteios em massa. E a razão disso, segundo os especialistas, é que a maioria desses eventos é resultado de disputas entre alunos que se conhecem, com um baixo número de mortos. O estudo, publicado na JAMA Pediatrics, analisou 253 tiroteios escolares entre os anos de 1990 e 2016. Os pesquisadores descobriram que 7 desses eventos de tiros se qualificavam como tiroteios em massa. O restante, não. Boa parte dos ataques armados em colégios envolveu pelo menos uma morte e dezenas de feridos. Para se qualificar como tiroteios em massa, é preciso ter 4 ou mais mortos. Os especialistas também apontaram que a maioria dos tiros envolveu armas em vez de rifles de assalto ou espingardas. Os agressores eram do sexo masculino, com idade média de 16 anos, já tinham estudado nos colégios e tinham desavenças com outros alunos. A pesquisa apontou que programas de intervenção comunitários contra a violência podem ajudar os jovens a controlar a raiva e impedir eventos que levem a ataques armados. A pesquisa dividiu opiniões entre pais e professores. Muitos contestaram esse estudo. Depois do intervalo, a empresa dona do Instagram é processada em 33 estados por violação de dados de crianças. E atenção, o Google vai começar nesta semana a excluir contas que não são usadas há pelo menos 2 anos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Hoje é o 5º dia de trégua na guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Mais reféns e mais presos palestinos devem ser soltos como parte do acordo. Apesar do cessar-fogo e da libertação dos 2 lados do conflito, a tensão entre as partes envolvidas ainda é grande. Israel estipulou até um limite de dias para essa pausa.
Os dois lados do conflito alegam violações no cessar-fogo, mas continuam mantendo o frágil acordo. A troca de acusações mostra o nível de tensão entre Israel e Hamas, que há 5 dias estão trocando reféns e prisioneiros. Mais de 80 pessoas já foram soltas pelo grupo terrorista. Israel afirmou que a cada 10 reféns novos libertados, mais um dia de trégua será concedido à faixa de Gaza. Enquanto a pausa segue ativa, centenas de caminhões com ajuda humanitária continuam entrando no enclave palestino. Egito e Catar estão se esforçando para negociar um acordo de paz e uma extensão da trégua duradoura, mas o governo de Jerusalém estipulou um limite de 10 dias para esse cessar-fogo. Depois disso, afirmou que vai retomar os bombardeios na faixa de Gaza com o objetivo de exterminar o Hamas do território palestino. Não ficou claro como ficará a situação dos reféns pendentes. Pesquisas populares apontam que a imagem de Netanyahu despencou junto aos israelenses e que a guerra é a única maneira dele recuperar apoio. Documentos judiciais estão revelando mais um escândalo envolvendo a Meta, a empresa proprietária das redes sociais mais usadas no mundo. Segundo as informações obtidas nos tribunais federais, a empresa violou regras de proteção a usuários menores de idade, coletando dados de contas de crianças no Instagram. Advogados de 33 estados do país estão acusando a gigante da tecnologia, a Meta, de receber mais de 1 milhão de relatórios de usuários menores de 13 anos no Instagram entre 2019 e 2023. O grupo de acusação diz que a Meta se recusou conscientemente a encerrar a maioria dessas contas, que são proibidas de acordo com as regras relacionadas à idade dos usuários, e ainda por cima coletou as informações pessoais dessas crianças sem o consentimento dos responsáveis. De acordo com a denúncia, a empresa violou vários estatutos estaduais de proteção do consumidor, bem como as regras de proteção de privacidade online das crianças. Agora, os advogados que acusam a Meta desses crimes pedem que um tribunal federal tome ações com relação à empresa para impedir essas práticas ilegais e imorais. O grupo também exige o pagamento de centenas de milhares de dólares em penalidades civis. Mesmo que você multe um bar por vender bebida alcoólica para um jovem menor de 21 anos de idade, isso não significa que os pais não têm a responsabilidade de educá-lo sobre os riscos das bebidas alcoólicas. E de maneira similar em relação às mídias sociais. Mesmo que esses estados tenham sucesso ao processar a Meta e cria-se então regras mais rígidas para o controle de acesso de menores de idade, não tira-se a responsabilidade dos pais em educar e preparar os seus filhos para os riscos e oportunidades que as mídias sociais oferecem. É indiscutível as oportunidades que a internet traz para negócios, carreiras, conforto, comunicação e tantos outros benefícios. Mas é verdade que mais esse processo mostra a importância que os pais têm de preparar os seus filhos para as mídias sociais, independente de como elas vão cuidar dos seus filhos. E se você tem uma conta do Google que não verifica há um tempo, aqui vai um aviso. Ela pode ser deletada do sistema nesta semana. É que a partir de sexta-feira o Google vai prosseguir com o plano de excluir as contas que estão inativas há pelo menos 2 anos. Essa nova política foi anunciada em maio com a esperança de abordar os riscos de segurança na plataforma. A empresa diz que as contas mais antigas são as mais prováveis de terem senhas recicladas e menos prováveis de empregarem medidas de segurança atualizadas, como a verificação em 2 etapas. A primeira fase dessa operação vai excluir as contas que foram criadas e nunca revisitadas, com exceção de canais do YouTube, saldos restantes em cartões presentes ou aqueles que estão ativos em plataformas como o Google Play Store. Para salvar a sua conta que está inativa, tudo que você precisa fazer é entrar nela pelo menos uma vez a cada 2 anos. No próximo bloco, o excesso de uso de melatonina entre as crianças preocupa as autoridades do país. Cientistas descobrem detalhes do novo tipo de bactéria que está infectando cães em vários estados do país. O presidente Joe Biden está lançando o Conselho da Casa Branca sobre resiliência da cadeia de fornecimentos do país.
Fontes revelaram que o presidente está preparado para anunciar mais de 30 novas ações para fortalecer cadeias mais críticas aqui do país. Esse conselho será composto por altos funcionários da Casa Branca e membros do gabinete da presidência. É um esforço para evitar que aconteçam novas ondas de escassez de bens de consumo, como a gente chegou a ver durante muito tempo aí na fase da pandemia de Covid-19. O presidente Biden também estaria se preparando para anunciar que vai invocar a lei de produção de defesa em meio à escassez de medicamentos que vive o país. Essa invocação vai permitir 35 milhões de dólares de investimentos na fabricação de remédios fundamentais. E atenção, pais e tutores. Os médicos alertaram para o alto número de crianças e adolescentes que estão tomando melatonina para dormir. Uma nova pesquisa relatou que pelo menos 1 em cada 5 jovens menores de idade toma esse suplemento aqui no país. De 2012 a 2021, houve um aumento de 530% no número de jovens consumindo melatonina. Uma pesquisa com quase 1.000 crianças de 1 a 14 anos apontou que 19%, 1 em cada 5 adolescentes, tomam o suplemento por conta própria, quase diariamente. 6% das crianças entre 1 e 4 anos e 18% das crianças entre 5 e 9 anos recebem o suplemento dos pais como auxílio para dormir. Na maioria das vezes em forma de gomas ou balas. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente no cérebro que regula ciclos de sono de uma pessoa. Nas farmácias é vendido como suplemento e pode ser adquirido sem receita médica. O estudo apontou que poucas pesquisas foram feitas sobre a segurança a longo prazo do uso da melatonina por crianças e pediu alerta e cuidado dos pais para os riscos do excesso do suplemento. Os pediatras alegam que problemas do sono devem ser investigados e analisados antes de envolver medicamentos ou suplementos. Agora a gente fala da doença misteriosa muito mais forte que uma pneumonia que vem contaminando centenas de cães aqui nos Estados Unidos. Especialistas fizeram a sequência genética da bactéria que está afetando os animais. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. Depois de meses de mistério e investigação, os especialistas acreditam ter encontrado o que está adoecendo e matando cães em todo o país. Uma bactéria que ainda não tem um nome, mas foi apelidada de Funk. Eles descobriram esse micro-organismo depois de fazer um sequenciamento genético de amostras de dezenas de cães infectados. Os pesquisadores disseram que essa bactéria é rara e difícil de ser estudada e que é parecida a um gênero chamado microplasma, que não tem paredes celulares. Mais análises estão sendo realizadas para saber como tratar e combater essa doença, já que os antibióticos e remédios tradicionais não estão fazendo efeito. Essa infecção respiratória parece uma pneumonia, mas muito mais forte. Provoca uma tosse forte e repetitiva, olhos lacrimejantes, espirros e cansaço. A recomendação dos veterinários é que nos primeiros sintomas os donos devem levar os animais aos médicos para evitar riscos e até um quadro crítico. Eles também orientam sair de casa com protetores nas patas dos cães, evitar bebedouros públicos, pet shops, parques e hotéis de animais onde existem altos níveis de contágio. Agora um alerta para quem tem carros da Honda. A montadora está fazendo um recall de mais de 300 mil veículos. O motivo é uma falha no cinto de segurança que pode colocar em risco a vida dos motoristas. No total, o recall afeta 304 mil carros dos modelos Honda Accords e Honda HR-Vs. Esses veículos foram fabricados entre outubro do ano passado e outubro deste ano. A montadora diz que esses carros saíram de fábrica com uma peça importante do cinto de segurança com defeito. E a peça é justamente a peça que funciona como trava do cinto e que impede que os ocupantes saiam voando em caso de colisão. O recall está sendo feito em parceria com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário. Até agora não houve registros de lesões ou mortes por causa dessa falha nos cintos de segurança. E depois do intervalo, tempestades de neve vêm reduzindo anualmente nos últimos 50 anos no mundo. E tem reportagem sobre uma das mais amadas tradições de Natal, as torradas francesas ou rabanadas.
Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. E uma boa notícia neste final de ano que está animando e muitos moradores aqui do país. O preço da gasolina está em baixa, mais uma vez. A nova baixa do preço vai aliviar o bolso da população neste período de festas de fim de ano. Nesta semana, o preço da gasolina na bomba completou 2 meses seguidos de queda. Segundo a AAA, o preço médio nacional do combustível regular caiu 27 centavos em relação a um mês atrás. Com isso, hoje a média nacional está em $3,25 por galão. E a expectativa é que essa tendência de queda continue nas próximas semanas. Agora a gente muda de assunto para falar de uma ação judicial inédita envolvendo os parques nacionais aqui dos Estados Unidos. 4 grupos ambientais anunciaram que estão processando o serviço de parques aqui do país para impedi-lo de cortar árvores como forma de prevenção de incêndios florestais. A ação começou quando grupos ambientais descobriram que os parques nacionais de Sequoia e Kings Canyon, na Califórnia, queriam fazer certas intervenções na região que foi afetada por incêndios na última temporada de queimadas. Segundo a denúncia, os funcionários dos parques queriam cortar e queimar árvores para reduzir a possibilidade de futuros incêndios na área. Autoridades dos parques dizem que essa medida de prevenção é segura e que planeja replantar outras árvores no local mais adiante. Mas os grupos ambientalistas alegam que interferir no ecossistema desses parques da Califórnia é uma violação da Lei de Áreas Selvagens, de 1964. Às vésperas do inverno, a NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica aqui dos Estados Unidos, fez um anúncio preocupante. É que o número de nevascas está reduzindo no mundo inteiro por causa das mudanças climáticas. A reportagem é da Eloá Orazen. Desde 1973, o número de tempestades de neve registradas mundo afora caiu 2,3% e a tendência é que este declínio se acentue. Embora a novidade possa soar como um alívio para quem vive em regiões que sofrem com invernos rigorosos, os cientistas explicam que não há nada para se comemorar. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos reforça os alertas das mudanças climáticas, lembrando que um mundo mais quente tende a haver mais chuva e menos neve, e isso pode ameaçar os suprimentos de água e alimentos de bilhões de pessoas. Isso acontece porque o acúmulo de neve nas montanhas funciona como uma espécie de reservatório natural. Tanto que um estudo liderado por professores da Dartmouth College, em 2015, descobriu que pelo menos 2 bilhões de pessoas dependem diretamente do derretimento da neve para obter água. Ainda de acordo com os especialistas, o declínio das tempestades de neve não deve acontecer de forma repentina nem linear. Esse fenômeno vai se alterando gradativamente de forma bastante irregular. Esse é um fenômeno que está acontecendo e vai continuar acontecendo globalmente. Se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, a temperatura passar muito de 1,5 graus, por exemplo, os estudos mostram que com as emissões dos gases de efeito de estufa que nós estamos fazendo agora e com a lenta diminuição dessas emissões, nós vamos chegar em 2050 com a temperatura 2,4, 2,6, 2,7 mais quentes do que 1850 e 1900. Com isso, nós vamos eliminar mais de 50% da formação de neve em todos os lugares mais frios. Vamos dar uma checada no nosso mapa para a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país? Olha só, nessa região de Boston e Nova York, a previsão é de tempo encoberto, máxima não passa de 39. Em Washington também sol entre nuvens, assim como em Charlotte e Atlanta, mas o sol brilha em Norfolk. Na Flórida, o tempo vai permanecer encoberto, com a máxima chegando a 74 em Miami e a mínima 39 em Jacksonville.
Em Houston, no Texas, tempo encoberto. Em Brownsville também, tempo encoberto, a máxima não passa de 60. San Antônio, a máxima chega a 62, a mínima 45. El Paso, a gente tem sol entre nuvens, mínima de 41 graus, máxima de 60. Albuquerque também, olha, vai fazer frio, aí mínima de 29, máxima de 47. Phoenix, a máxima chega a 75 graus. Los Angeles, tempo encoberto, a mesma coisa em Las Vegas, a máxima nessa região não passa de 62. São Francisco, a gente tem a mesma temperatura de máxima, tempo encoberto também, mínima de 50 graus. E para encerrar o jornal de hoje com gostinho de quero mais, a gente vai falar da rabanada, que aqui é chamada de torrada francesa. É um dos pratos mais tradicionais das festas de final de ano, mas que aqui no território americano é comemorado hoje. A torrada francesa pode ser servida a qualquer hora do dia e de qualquer maneira. Basta ver uma na frente para ficar com água na boca e querer comer essa iguaria que tem diferentes nomes mundo afora. No Brasil, é chamada de rabanada, fatia dourada, fatia parida ou fatia de ovo. É feita normalmente com pão, ovo, leite e calda de açúcar ou leite condensado, além, claro, da canela. Aí os ingredientes vão variando de região para região. Esse prato doce é tipicamente servido no Natal, compõe a mesa da ceia e ainda continua no dia seguinte para o café da manhã. Em outros países, esse prato também é servido em diferentes datas festivas e celebrações, além de possuir ingredientes variados. Diz a história que a rabanada surgiu no século XV. Receitas desse prato foram encontradas em livros de um poeta espanhol, mas a origem exata desse item gastronômico é um tanto quanto controversa. Pode ter nascido na Espanha, Portugal, Inglaterra ou França, mas é difícil de afirmar. Muitos historiadores alegam ainda que essa iguaria pode ser muito anterior ao século XV. Pode ter surgido há milhares de anos na cozinha do Império Romano. Foram encontradas receitas dessa época com os mesmos ingredientes. Bom, hoje em dia, em várias partes do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos, esse doce ganhou o nome de French Toast. Os especialistas possuem duas teorias para explicar a origem desse nome. A primeira se refere ao verbo to French, que significa fatiar, no antigo irlandês. A outra teoria é de que os chefes adotaram o termo francês para ficar um pouco mais chique e assim poder cobrar mais dinheiro pela boa e velha rabanada. Ai, eu amo rabanada. É maravilhoso. Eu lembro da minha infância, lembro quando a minha avó fazia. Lembra essa época do Natal, as pessoas se reuniam, a minha avó fazia rabanada. No outro dia, os netos tudinho queria comer de manhã, no café da manhã. É uma tradição, né? Principalmente dessa época do Natal e tudo, e que é muito bem-vinda. Eu adoro rabanada. E quem não gosta de uma rabanada? Para mim seria impossível falar que eu não gosto, por mais que eu sempre mantenha a dieta. Mas a rabanada ou a torrada francesa, como a gente chama aqui de French Toast nos Estados Unidos, é amada por todos os momentos. Café da manhã, datas comemorativas, Natal. Eu sou fã, eu não fico sem uma French Toast, uma rabanada em qualquer data. Tanto de dieta ou não, eu dou um furinho e eu adoro. Viva a rabanada, mas vou te dizer uma sacanagem uma hora dessa. A gente olhando essas imagens, morrendo de fome, de vontade de dar uma mordida numa rabanada deliciosa. Deu água na boca, né? Ai, muita água na boca. Já tô aqui enlouquecida. Já vou sair pesquisando uma receita vegana para fazer daqui a pouco. Porque... E eu já falei pra Evelyn que eu vou fazer no final do ano, porque depois desse vídeo aí não tem como resistir. Memória né? afetiva foi como? Nos ares. Concordo. Bom, todo mundo deve estar assim. Então, vamos encerrar agora o Jornal Américas no ar, para vocês em casa também pesquisarem receitas para fazer esse final de ano. Mas calma, não sai daí que a nossa programação continua, né, Ruth? É isso aí. Você fica agora, então, com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Gente, boa noite. Boa noite.